Você já sentiu que por mais que você tente, você sempre cai no pecado? Que por mais que você luta, parece que você sempre está fraco? E quando você cai no pecado, você se sente indigno e ainda acha que Deus não te ama? Se você se sente assim, saiba que você não está sozinho. Que todos nós somos pecadores e falhos. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos ensina como que devemos e como que conseguimos vencer esse pecado. Se você se interessou, fique nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar o caminho. Antes de qualquer coisa, olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Matheus e eu quero que você se inscreva, ative o sininho, dá aquele joinha, sabe? Porque tem muitas coisas que vamos experimentar nesse vídeo, nesse canal. Vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos nos aprofundar na Bíblia, vamos mostrar que dá para viver uma vida de santidade, uma vida boa, que a Bíblia nos ensina a viver. Antes de falarmos sobre como vencer o pecado, nós precisamos entender o que é pecado. Pecado não é só um erro, pecado não é só uma falha. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. A consequência do pecado é que o pecado nos traz culpa. O pecado nos traz longe da presença de Deus. Mas por que é tão difícil vencer o pecado? Você já se perguntou por que a gente vive sempre lutando contra o pecado? Porque a gente vive numa luta espiritual dentro da gente. Todos nós enfrentamos essa luta e é todos os dias. E não tem como a gente conseguir vencer essa luta do pecado se estivermos fracos. Vivemos em um mundo onde que ele tenta nos tragar e nos afastar de Deus todos os momentos. Mas aqui vai algumas dicas para você começar a vencer o pecado, para você entender que você consegue viver uma vida de santidade com Deus, tá bom? Primeiro, reconheça suas fraquezas e entende que você depende de Deus. Admitir que você não consegue vencer o pecado sozinho é a primeira vitória. Entenda, irmãos, que você não consegue vencer nada sem Deus. Entenda que sem a presença de Deus você não consegue nada. E principalmente vencer o pecado. Tem gente que acha que eu vou vencer o pecado, mas eu não vou buscar a Deus. Então como que você vai conseguir fazer algo sem a presença de Deus? Então você reconhecer que você é fraco e que você depende de Deus já é a sua primeira vitória. Aí você já começa a entender como vencer o pecado. Segunda coisa, arrependa-se verdadeiramente do pecado. O que acontece é que tem muito arrependimento, mas tem muita gente que tem somente remorso. O que é remorso? Remorso é aquilo que a pessoa naquele momento não quer fazer, naquele momento se arrepende, mas logo depois volta a praticar. Arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiramente, é aquele arrependimento que dói na alma e que você não quer mais fazer. Aquele arrependimento que muda caráter. Aquele arrependimento é que é onde que você não consegue nem pensar mais fazer aquela obra. Quando você chora na presença de Deus e Deus vai lá te dar uma nova graça e que você não quer mais viver nesse pecado, aí sim você consegue vencer o pecado. Terceira coisa, encha sua mente com a palavra de Deus. Encha sua mente com as coisas de Deus. Coloca louvor, vai para a Bíblia, começa a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Em Salmos 119:11 vai dizer o seguinte: guardei o meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a maior arma que você pode lutar contra o pecado. A palavra de Deus é o que bate de frente com o pecado. Quarto, é algo muito mais sério que poucas pessoas fazem, que acho que é simplesmente só fazer esses três. Se você não estiver fazendo o quarto, esquece. Quarto, tenha uma vida de oração e uma vida com Deus. Então, beleza. Você se arrependeu. Você reconheceu sua fraqueza. Você começou a colocar sua mente cheia de coisas de Deus. Mas se você não ora, você não tem como vencer o pecado. Porque você pode vencer num dia, 2 dias, 3 dias, mas no quarto dia você vai cair novamente. Por quê? Porque uma oração é uma intimidade que você tem com Deus. A oração é onde que você fica conversando com o Senhor.
é onde que você perde, é onde que você se fortalece. Então não tem como você conseguir se arrepender, você conseguir reconhecer sua fraqueza e você cercar das coisas de Deus se você não tem uma vida digna, uma vida de oração com Deus. Você quer vencer esse pecado? Você quer realmente ter uma vida de santidade e olhar para esse pecado que sempre te aprisiona, esse pecado que você sempre promete a si mesmo que vai vencer e no final você sempre cai? Então para um pouco, reconheça e tenha uma vida de oração com o Senhor. Deus ele vai te sustentar e vai te fortalecer, não porque você é forte, mas porque a graça dele te basta, por causa que Deus ele te fortalece, meu irmão. Então vamos lá para fechar. Reconheça suas fraquezas e dependa de Deus. Arrependa-se de todo o teu coração. Cerca-se das coisas de Deus e tenha uma vida de oração. Eu te garanto que você vai conseguir vencer o pecado. Ah, Mateus, mas eu queria ter algo muito mais profundo e tal. Então, meu irmão, eu te apresento o meu livro Superando as Armadilhas do Inimigo, que eu preparei exatamente para isso. Ter uma vida de santidade com Deus, sabe? Pegar base bíblica e mostrar a vocês. Sabe, eu não fiz esse vídeo, meu irmão. Não é para me vender as coisas, não. Mas eu quero ajudar vocês de todas as formas como vencer o pecado, ter uma vida de santidade com Deus. Então, não somente com vídeos, mas sim com livros, com e-books, com de todas as formas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você se interessar, Superando as Armadilhas do Inimigo, é um e-book onde que vai fazer você superar o pecado, onde é que o pecado não vai bater mais na tua porta, com base bíblica, com estudos e tudo que nós podemos fazer, a gente fez esse livro. E se você sentir a vontade, eu não quero forçar você a nada, compra esse livro, sabe? Começa a ler e começa a colocar em prática tudo que está escrito. Pega esse vídeo também e coloca em tua vida. Você vai transformar essa sua vida com o Senhor. Amém? Então, beleza, meus irmãos. E eu fico por aqui, tá? Compartilha com as pessoas. Você vai vencer esse pecado. Lembra-se que você é maior que esse pecado. Que o Deus que você serve é maior do que tudo. E eu tenho certeza que nós vamos viver uma vida de santidade com Deus. Uma vida boa com Deus. Amém, meus irmãos? Fique com Deus.